Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Vamos supor que você está fazendo uma magia e um ritual e você tem um objetivo. E aí você quer esse objetivo e você está fazendo lá as suas mandingas e aí começa a dar um monte de coisa errada. Começa a dar um monte de coisa errada. Será que isso são testes e opositores do mundo que estão contra o teu processo te atrapalhando? Ou isso é o seu sagrado anjo guardião falando que você está fazendo a coisa errada? Né? Qual é a das ordalhas? E hoje aqui no Boteco, para a gente discutir um pouquinho sobre isso, Rodrigo Elutarque. É, estava passando por esse problema e vamos discutir o meu problema aqui, né? Vamos ver o que vocês vão falar, se eu estou indo para o caminho errado ou se é ordalho. Diretamente do Japão, Robson Belli. Eu, para quem está aqui comigo, Konbawa, para quem está no Brasil, Konnichiwa, estiver vendo à tarde, isso em outro horário. Bom, ordalhas são necessárias e quem quer ser iniciado precisa passar por todas. E diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Bem, Rodrigo, se te serve de consolo, vamos citar uma célebre frase que ficou muito famosa, né? O caminho do homem justo está assolado por todos os lados, pelas iniquidades dos egoístas e pela tirania dos homens maus. Bendito seja aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, pastoreia os fracos através do vale da escuridão, pois ele é verdadeiramente o guardião de seu irmão e o descobridor de crianças perdidas. Samuel L. Jackson, em Pulp Fiction. Nossa. Amém, gente. Vamos lá, Rodrigo, conte o seu caos. Essa semana, assim, tô entrando de férias e parece, como eu coloquei lá no grupo, que a vida estava tirando até a última gota de energia de cada dia que eu tenho, que estava me empurrando no limite, e quando chegava no limite, me empurrava um pouco mais. Todo mundo sabe que eu trabalho como. Pode falar, Paulo. Só para contextualizar uma coisa aqui para a gente começar a fazer a nossa análise. Você planejou alguma coisa para as suas férias ou só ia ficar de bobeira? Eu planejei ir para o simpósio, foi o meu objetivo era esse, e depois ficar longe do meu trabalho. Esse é um outro objetivo, grande objetivo. Não sei se eu vou conseguir, mas eu pretendo ficar longe e me focar nos meus hobbies, que é jogar joguinho no computador, estudar magia, coisas do gênero. É isso, não tem grandes objetivos, não. Toda vez que eu me meto a criar grandes objetivos para as férias, nada acontece. A consciência está digitando alguma coisa, tenho até medo. Passar para o Mordalha. Bem, que eu posso dizer, sem citar nomes? A escola, nesses últimos 2 meses, recebeu 14 denúncias. O povo entra na ouvidoria do Estado, preenche umas 3, 4 páginas, assim, não é assim seu nome, seu CPF, é sua vida, para chegar e escrever a denúncia. Só dá biscoito, creme cracker na escola. A pessoa não gosta de biscoito, creme cracker, e ela fez várias denúncias, ou elas fizeram várias denúncias sobre biscoito creme cracker. E quando eu expliquei o motivo do biscoito creme cracker, que está lá porque o aluno fica o dia inteiro, a merenda regular, 9h30, é um almoço, aí depois ele tem outro almoço, e aí vai ter um lanche mais leve, porque senão o menino vai sair rolando da escola. E um desses lanches está lá, biscoito salgado, biscoito creme cracker. Mais barato de conseguir, tá em toda nutricionista manda você comer para emagrecer, além de alface. Aí reclamou depois sobre má qualidade da merenda, sendo que o inspetor come lá quando vai e vê que a qualidade da merenda é alta.
produto de qualidade, as meninas fazem com carinho. E, assim, eu estava sendo solapado com denúncia sobre a minha administração na escola. E, assim, o inspetor me falou que ele recebeu 14 denúncias, ele só me falou de 2 ou 3, 3, na verdade. Porque as outras ele viu que era infundada e, e já respondeu sem nem me falar. Isso sem falar dos outros problemas. Ai, assédio que uma aluna estava tendo com o padrasto, que foi bem pesado, não posso citar o caso, mas, assim, foi bem pesado e eu fui, como que eu posso dizer? Eu, como homem, eu não fiz a escuta. Quem fez a escuta foi psicólogo e assistente social, eram mulheres, e eu fui levado, assim, no meio do processo e tive que assumir a frente de tudo, colocar meu nome ali e tentar fazer meu papel. E foi bem complicado. Foi bem complicado. Além das outras coisas, como a violência normal de periferia, etc. E aí o Marcelo está aí falando, você está fazendo os seus Paranauê. Sim, eu estava fazendo meus Paranauê, estou fazendo aqueles 49 dias de estudo do Arbatel. Obrigado, Robson. Estou firme. Tem um monte de coisa para contar lá no grupo. Finalmente firme em alguma coisa. Aí vou dar uma parada no simpósio, depois eu volto e retorno com o negócio. E acontece esse monte de coisa. Isso aí é ordalha? Quem quer começar? Eu já tenho uma boa resposta, cara. Isso é as merdas do dia a dia, because shit happens. Cara. Então, aprofunda aí, depois a gente traz algumas. Eu trago outras coisas, então. Não, se ele tem um projeto e está funcionando e está na verdadeira vontade, eu acho que, por exemplo, essas 14 denúncias devem ser política, deve ser alguém que votou no bandido diferente, não é que está indo atrás, entendeu? São coisas que vão acontecendo, e tipo, sei lá, problemas de violência de periferia, de tal. Se você trabalha com uma escola, que você está com alunos e você está resolvendo a vida dessas pessoas e vai estar tornando a vida dessas pessoas melhores e elas estão indo em direção à verdadeira vontade, todas essas micro-ordalhas, elas caem em cima do mestre. Isso aí eu vou até fazer um paralelo aqui entre, por exemplo, sei lá, pretensos mestres de internet, gurus, pais de santo fake, nego que não tem poder e não sei o caralho a quatro. Quando você monta uma escola, ou uma ordem, ou um grupo, ou um não sei o que lá, você automaticamente no universo está pedindo para fazer o grau de magíster. Né? Lembra do Crowley. Qualquer um pode fazer esse grau, mas o que vai vir depois, né? Depois o Jacobina entra mais profundamente nisso aí. Se qualquer um pode fundar qualquer ordem, qualquer grupo, qualquer escola, qualquer porcaria lá. Só que a partir do momento onde você energeticamente funda isso, você se torna responsável, né? Você se torna automaticamente responsável por tudo aquilo que tu cativas. E você toma todos os nabos do universo, né? Então, se você estiver fazendo uma escola, principalmente de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia, etc., todos os nabos de todos os alunos vão entrar no cu de quem? Do responsável pela egrégora. Então, quando essas pessoas começarem a também passar por essas ordalhas, o responsável por isso, ele também tem que estar preparado, porque isso vai cair para cima dele. Então, onde você tem uma casa, sei lá, de Umbanda, não sei o que, alguém faz um ataque contra um filho da casa, pega no filho da casa e pega no chefe da casa. Né? E você sendo chefe de uma escola, num nível mais profano, a gente está vendo isso acontecer. Ok? Depois eu aprofundo mais. Eu só vou. Paulo e Robson, se vocês quiserem começar, depois a gente aprofunda nesse caminho. Paulo? Quer falar, Robson? Não, pode você que... Eu só quero dizer que o que o Marcelo colocou é um termo técnico, tá? O nabo entrar no orifício é um termo técnico, porque realmente é por aí.
É assim que está nos manuais de magia, né? Quando você recebe lá o contrato para isso. A Bem, galera acha que é fácil ser guru, ser mestre de Instagram, de TikTok. Os caras, se a pessoa não tem o poder, em 3 segundos. Por isso esses caras aparecem e desaparecem em seguida, porque a vida dos caras é devastada, porque as ordalhas vão passar por cima e não tem jeito, né? e se você não é preparado, você se torna escravo disso, né? E aí, antes da gente aprofundar como o Marcelo disse que ia fazer também, trazer uma outra questão, né, complementando. Você, numa posição de responsabilidade, porque geralmente as pessoas não entendem, quanto mais alto você está, né, nessa hierarquia, mais baixo você está no sentido de que você é a base que sustenta tudo aquilo. Então, é como se fosse uma pirâmide invertida, né, onde você cresce numa instituição e você vai descendo dentro dessa pirâmide e você é aquele que é o sustentáculo de tudo. Então, se você não se prepara para esse tipo de coisa, você é atacado. E qualquer instituição que visa fazer com que as pessoas subam só, nem que seja botar o nariz para fora da lama, tem sempre alguém querendo bater. E aí, esse alguém pode ser fruto da própria pessoa, né? A própria resistência da pessoa em crescer, porque quando você mostra para a pessoa que ela pode crescer, ela tem uma escolha: crescer ou ficar no mesmo lugar. Só que muitas das vezes aquele que vai querer ficar no mesmo lugar, ele não vai falar, não, eu não quero subir. Ele vai atacar os outros para que justamente não mostre para ele que ele poderia melhorar. Só que mesmo que você tenha vencido isso dentro de você, você vai se tornar vítima da observação do outro. Por exemplo, vou dar um exemplo mais prático para a gente entender mais do cotidiano. Uma pessoa com baixa autoestima, ao ficar do lado de alguém que é bem resolvido ou minimamente resolvido, ela vai se sentir mal por natureza. Por quê? Porque a pessoa resolvida vai destacar a baixa autoestima dela, para ela mesma, não para as outras pessoas. Então, o que geralmente ela vai fazer? Ela vai olhar para a baixa autoestima dela? Ela vai olhar para a condição dela? Não, ela vai olhar para aquela outra pessoa e vai procurar defeito naquela outra pessoa para poder atacar aquilo. E aí ela vai buscar justamente atacar essa outra pessoa. Quando você está numa posição de destaque, você está, Rodrigo, numa posição de destaque, num trabalho profano, e vamos botar esse profano entre muitas aspas, porque qualquer trabalho que lide com educação não é totalmente profano em si, né? Porque você está moldando pessoas, né? Isso mexe muito com as pessoas, isso mexe muito com outras pessoas. Você vai ver, tem diretor de outra escola que vai se sentir compelido, porque talvez a sua escola receba 1 centavo a mais no orçamento do que a escola dele, ele vai buscar fazer isso contra você também. Então é importante, dentro desse processo, você buscar sempre perceber aquilo que é seu e aquilo que é do outro. Aquilo que é seu você trabalha e aquilo que é do outro você procura se blindar. Falando, você vai passar por isso? Tudo bem, passe da maneira mais tranquila possível. Depois a gente aprofunda um pouquinho mais sobre Você vai essas ter coisas essa também. visão de fora, que como Jacobina falou, tipo, você arrumou um mural que vai ter os negócios de matemática, né? Ou aquela coisa da escada que a gente tava brincando que eu te mandei, que no Japão eles colocam os negócios de multiplicar na escada para as crianças ficar fazendo conta. E tal. Vamos supor que você faça uma parada dessas. E aí todo mundo elogia, aí você já vai automaticamente conseguir que os outros diretores que nas escolas dele não têm isso já se sintam recalcados e aí vai essa energia. No jeito mais profano vai vir como inveja, denúncia, etc. No nível mais magístico pode ser vir que, tipo, você está fazendo um trabalho bem feito, aí você está com um monte de charlatão, todo santo charlatão vai querer te atacar de algum jeito. Por sorte, os caras não têm poder. Mas às vezes você tem um cara que é tipo, o cara tem poder e é um bandido. E aí você tá mais lascado. Então você vai ter sempre esse processo. E os seus alunos, quando eles passarem por problemas, quem é que eles vão buscar? Você é um diretor que os alunos vão falar com você. Então você está se colocando como um cara que é nobre. Entendeu? Se você fosse aqueles diretores que tá cagando para os alunos e tal, não ia chegar a nenhum problema, você não ia ter nenhum problema. Mas por você abarcar a função de mestre mesmo, de mestre mesmo da escola, você está tomando para si todos esses pequenos problemas que não são tão pequenos, né? Esse caso que você narrou é enorme.
E, assim, ano passado teve a eleição, eu me reelegi. Sabe a carta, acho que é 5 de espada, que o cara vence e os derrotados estão humilhando os derrotados? Pois é, eu acho que foi alguma coisa mais ou menos nesse sentido, a minha vitória. E aí a pessoa que disputou comigo retornou esse ano para a escola. Aí, é claro, eu já tive todo tipo de emoção, já odiei, já queria fazer vingança mágica, e comecei a pensar melhor, não fiz nada contra. E o pior de tudo é quando eu comecei a ficar com aqueles pensamentos de autopiedade. Eu odeio isso nas outras pessoas e odeio isso em mim mesmo. Eu até confessar aqui, não sei se é impróprio para o YouTube, eu estava no trono de Salomão, em um processo meditativo, assim, pela manhã, sabe? E naqueles momentos, assim, de autopiedade, aí eu parei, pensei e fiquei assim, Rodrigo, você detesta quando as pessoas ficam com autopiedade da própria vida, você está com isso, para com isso. Aí parei, cortei ali na hora, porque é o início de um processo de depressão horrível. E, Paulo, pode falar? Eu ia te dar assim, você contou essa história, eu lembrei de uma coisa do qual eu passei, né? E aí, como o Robson também te aplaudiu, né? Muito bem por você não procurar vingança nem nada do gênero. É um fato que eu passei numa empresa na qual eu trabalhei, né? O, o superintendente da empresa, ele não gostava de mim, porque eu era o cara que embarreirava as tramóias dele, né? Só que ele não conseguia me mandar embora, porque eu fazia o meu trabalho. Então ele conseguiu levar para a empresa uma outra pessoa, e a ideia dele era que aos poucos ela fosse tomando o meu trabalho, e aí ele conseguiria me mandar embora em função disso. Todo mundo na empresa sabia disso. Isso era público e notório, todo mundo sabia disso. E ela chegou a dividir sala comigo, para você ter uma ideia. E as pessoas falavam, Paulo, por que você trata bem essa pessoa? Eu falei, porque eu não posso tratá-la mal. Eu não posso fazer nada de errado com essa pessoa. Porque é justamente isso que eles querem que eu faça. Porque se ele quer me mandar embora, ele vai me mandar embora. E ele vai arranjar qualquer desculpa para poder me mandar embora. Então eu procuro fazer o meu trabalho e não deixar furo nenhum no meu trabalho, justamente para que nada disso aconteça. Eu passei um ano nessa situação. No final das contas, entrou um diretor novo, não um superintendente, entrou um diretor novo. Esse diretor conhecia essa pessoa, mandou a pessoa embora, falou, não, essa pessoa não presta, isso aí não tem nível técnico nenhum, mandou embora. Um tempo depois, esse superintendente foi mandado embora da empresa e eu continuei, eu perdurei. No final das contas, aqueles que queriam ficar ali foram embora. Mas era bem provável que eu fosse mandado embora antes se eu tivesse entrado naquele jogo. E é isso que geralmente as pessoas não têm muita noção. Que quando você vai para esse confronto direto dentro daquilo de vingança, de fazer acontecer, a pessoa, a melhor coisa que você pode fazer é fazer o seu. Porque se você faz o seu, ninguém tem motivo. Podem falar mal o que for, mas ninguém tem motivo de fato para te tirar dali. Só um comentário antes de passar para o Robson. Essa não é desse jeito, mas foi a fala do inspetor. Eu perguntei, esse tanto de denúncia, isso parece perseguição? Ele O que eu posso fazer? Nada. Você pode seguir a lei. Segue a lei, trabalha. E isso é uma das coisas fundamentais, antes do Robson falar, para a gente levar em consideração em tudo, inclusive na nossa prática magística, que se você está no caminho correto, você vai aparecer alguém justamente para te provocar, para fazer com que você saia desse caminho correto.
E no momento em que você sai desse caminho correto, tudo aquilo que aquela pessoa jogou contra você está funcionando. Porque a inveja, o olho grande, né, trabalho contra você, tudo isso, ele só vai entrar em você se você seguir. Aí você pensar, você faz as suas práticas, você segue o seu caminho, é como se você tivesse um grande para-brisa te protegendo. Ele está cheio de bichinho grudado. Você tem que limpar esse para-brisa de tempo em tempo. Mas você não pode baixar o vidro, porque se você baixar o vidro, entra tudo em você. E baixar o vidro é você tentar fazer justamente aquilo que o outro faz. E aí você Baixar o vai. vidro para xingar o cara. É. Aí tudo aquilo que ele está cuspindo no seu vidro vai bater em você. Aí você, de fato, vai se sujar. Fala, Robson. Bom, existe uma questão sobre ordalhas, pelo menos do meu ponto de vista, é que quando você aceita a ordalha e atravessa por ela com virtude, você é beneficiado por isso. Então, parabéns por você não ter tentado se vingar, né, com as ferramentas que você tinha na mão. Isso mostra muito mais de quem você é do que o que você está passando. E isso vai trazer o seu benefício. Então, quando a gente passa por uma ordalha, e isso é uma coisa que eu recomendo a todos os meus, as pessoas que eu instruo, quando você está sentindo que você está passando por uma ordalha, atravessa por esse vale, mas atravessa com virtude. Se você está tendo dificuldades que te impõem uma situação, por exemplo, a sua, você está passando por vergonha ou você está sendo perseguido. Se você continua por fazer o seu trabalho bem e de maneira digna, quando essa perseguição acabar, isso vai mostrar para as pessoas, até para o seu perseguidor, que para o seu algoz, que no caso é o cara que vai ver se você está fazendo alguma coisa errada ou não, ele vai olhar para isso depois e vai falar: não, isso aqui é besteira. Se chegar mais uma denúncia desse tipo lá para você e você já tiver provado que você não está errado, o teu próprio algoz vai pegar o papel, vai dar uma risada, vai arquivar. Entendeu? E aí acaba. Por quê? Porque por mais que ele seja obrigado a te investigar, ele sabe que esse tipo de coisa é besteira. Porque ele vai conhecer o teu caráter, ele vai conhecer o teu trabalho, entendeu? Então, o fato de você não atacar te eleva. Se você tivesse caído na armadilha, como disse o Paulo, você ia acabar tendo mais problemas. Então, quando a gente encontra uma ordalha no caminho, seja caminho espiritual, seja no caminho trabalho profano, qualquer coisa que a gente decida fazer, a gente começa a encontrar dificuldades, o importante é a gente se ater a esse aspecto de tipo, não, eu vou atravessar isso, mas eu vou atravessar isso fazendo a coisa correta. Vou atravessar isso me pautando no que eu sou e no melhor que eu posso ser. Então, fazendo isso, eu acredito que você vai eliminar a ordalha e isso vai também trazer mérito, né, para você no futuro. Então, eu E aí, se penso na você tiver ordalha. na verdadeira vontade, nesse momento aí o universo ainda vai te ajudar. Aí depois eu vou dar uns exemplos do simpósio para o pessoal ter uma noção. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Que o Robson começou a falar, eu lembrei de duas coisas. Uma, durante a eleição teve uma mãe que, assim, tipo, se ela pudesse me bater, ela me batia. Aí, essa semana, o filho dela entrou numa dividida, ele caiu de mau jeito sobre o braço e quebrou o braço. Qual é o papel do diretor? Chama a mãe, pega o menino, levei até a casa, peguei a responsável, levei até o posto de saúde, fiz todo o meu trabalho como eu tenho que fazer, como eu faço com qualquer um. Aí, assim, ela chorando muito, dando apoio, etc. No outro dia, ela veio me agradecer pelo que eu fiz, pelo apoio que eu dei. Eu achei até engraçado. Antes ela me odiava, não podia me ver na rua. Ela veio me agradecer. E, assim, a segunda coisa que eu lembrei foi de um outro momento que eu acredito que seja ordalha, quando eu era vice-diretor, e a impressão que eu tive é que o pessoal pegou tudo que tinha de coisa ruim no umbral e colocou para encarnar ali naquela região. Veio tudo, tudo.
como vice-diretor, eu tinha que cuidar da disciplina. Então, estava ali na linha de frente. E a impressão que eu estava é que eu estava ali naquele umbral, tratando com aqueles espíritos. Eu não podia ser agressivo nem desrespeitoso, porque se você desrespeita, ali o povo não tem muita dó nem piedade, não. Mas eu passei por isso. E aí, logo depois, eu entrei na direção da escola. Paulo, Eu falar uma coisa complementando essa questão que o Robson trouxe, que é importante que a gente tenha a noção do seguinte, né? Existe um ditado que ele é muito mal utilizado, mas ele cabe aqui, que ele fala assim: a esposa de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta também. Então, você deve fazer o certo e você deve sempre procurar mostrar para as pessoas determinadas coisas que você está fazendo. Não como marketing dentro de uma escola, né? Não é como marketing, mas é para você dar ciência do que é aquilo que está acontecendo. Por quê? Do ponto de vista biológico, o nosso cérebro ele se desenvolveu de maneira a complementar coisas. Então, por exemplo, quando você abre uma gaveta, ela está cheia de ferramenta ali, você não precisa ver a ferramenta que você quer ela inteira. Você vê um pedaço, você sabe que ela está ali. Por quê? Porque o seu cérebro complementa aquilo com uma informação que você já possui. Pessoas que são muito conflituosas, elas sempre vão preencher as lacunas com aquilo que ela tem dentro dela, com os conflitos que tem dentro dela. Então, uma pessoa que ela sempre pensa em roubo, por exemplo, qualquer coisa, situação que apareça, ela vai preencher com roubo. Por quê? Porque é a grande informação que ela tem dentro dela. Então, se você, através das suas práticas, através da sua direção, você procura dar ciência daquilo que está acontecendo para as pessoas, você diminui essa lacuna que a pessoa tem para poder preencher. E aí você tende a diminuir determinadas questões. Aquele que quer falar mal, ele vai falar mal, não adianta. Ele vai falar, ah lá o Rodrigo querendo se mostrar, ah lá o Rodrigo querendo dizer isso, ah lá o Rodrigo querendo fazer aquilo. Não tem problema nenhum. Para aquele, você não consegue mudar, mas você diminui a possibilidade dele influenciar as outras pessoas. Porque as outras pessoas, elas começam a ver aquilo que você está fazendo, de fato. Porque o crescimento, ele se dá no silêncio. Mas é importante que num trabalho de equipe você transmita para a equipe aquilo que esteja acontecendo, para que elas possam perceber esse crescimento em si. engraçado essa sua fala, que foi isso que eu falei na última reunião do dia 30. Eu fui explicar as coisas, falei do assédio, falei dessas denúncias, expliquei as situações todas, expliquei a questão do cardápio, expliquei por que que a reforma está indo devagar, e ainda sobre as denúncias eu virei e falei, olha, a outra inspetora, porque trocou um inspetor, e aí esse inspetor, ele mais parceiro, ele está ali falando, Rodrigo, faz desse jeito, Rodrigo não pode, entendeu? A outra ainda virava para mim e falava, Rodrigo, faz ata, escreve, deixa tudo registrado, eu quero em ata. O problema de fazer ata é que com 3, rua. E aí eu tinha pessoas na cantina que estavam passando por tratamento de câncer. Pessoas aposentadas que a aposentadoria não dá para nada e estavam precisando daquele salário. Gente humilde que ganha um pouquinho mais de um salário mínimo, porque até metade desse ano estava ganhando menos de um salário mínimo, o Estado, que não deveria pagar menos de um salário mínimo, estava pagando. Como que eu mando esse povo para a rua? Eu virei para o inspetor e falei, eu não acredito em punição. Eu sou um professor, eu acredito na educação. Primeiro eu vou orientar. Depois que todas forem orientadas, se elas continuarem fazendo errado, aí sim eu faço ato. Porque se fosse por essa inspetora, eu já teria mandado todo mundo para a rua. E mesmo assim eles continuaram fazendo denúncia. Mesmo sabendo que isso ia custar o emprego e talvez até a vida de alguém que está ali dependendo, precisando do tratamento. Mas, no geral, Rodrigo, as pessoas que fazem esses ataques, elas
Elas não pensam nisso. Elas não pensam nas consequências das coisas. Mesmo se a gente trazendo para uma questão de uma coisa não tão profana, vamos mais para o oculto. Tem um monte de charlatão que a gente conhece que se banca de mestre. Tem um bando de charlatão que a gente conhece que se banca de terapeuta. E essas pessoas não têm a mínima noção do dano que elas causam às outras. Que estão ali de boa fé, de uma série de coisas. Elas estão preocupadas, no caso delas, é ganhar dinheiro, ganhar fama, ou algo assim do gênero. A pessoa que quer te atacar, ela não está pensando nas consequências, ela está pensando em te atacar. É como uma pessoa que quer ocupar uma cadeira. Por quê? Ela quer a responsabilidade do cargo? Não. Ela pensa no dinheiro que talvez ela receba, no status que talvez ela tenha. Ela não tem noção do que é ocupar aquela cadeira de verdade. Um- Uma pessoa que chega num grau, eu já cansei de ver pessoas assim, vou fazer uma entrevista, né, você é um cara na aula fundamental na FRA, né? Ou seja, o cara não é nem iniciado, o cara acabou de chegar, né? Aí ele vira para mim, como é que eu faço para virar comendador? Que é o cargo máximo dentro da FRA. Eu falei, come capim. Come capim e prepara o lombo, porque você vai levar a chicotada durante muito tempo. Aí ele, tá, então eu não quero. Né? Já vi gente que entrando em uma casa espiritualista, da qual também faço parte, né? A casa chegou a ter 1.600 médiuns, mais ou menos, trabalhando na casa, Hum? tamanho da casa. Né? E a pessoa fazendo a entrevista, vai entrar, né? Ela faz um tratamento, ela vai entrar na casa, e aí fazendo entrevista com a presidente da casa. E aí a pessoa, onde é que você se vê no futuro? Ela, ocupando o seu lugar. Que beleza. Ai, se esse povo soubesse Ah. que Pois quando Isso você é, é, tá... a gente está falando das ordalhas básicas que é de pessoas contra pessoas, mas às vezes quando você está fazendo uma coisa em que o propósito é grande, você toma algumas ordalhas que não são de pessoas, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Quando a gente fez o simpósio, teve que abrir um CNPJ para gerenciar tudo e fazer as notas fiscais, os caralho. Fez a página do projeto, fez o PagSeguro, fez os negócios de arrecadar e tal, 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 tal. Abriu, a galera começou a comprar ingresso, no segundo dia bloquearam a conta. E aí a gente passou, tipo, a Pri passou 48 horas falando com os caras no telefone, porque por medidas de segurança do banco, uma empresa que acabou de abrir com o CNPJ que não tinha uma semana, fazer movimentações de R$ 1.000 no volume que eles estavam fazendo, parecia ser um golpe. E aí o PagSeguro cortou. E, cara, só faltou a gente ir até lá para falar com o presidente do negócio. Foi 2 dias inteiros. E os caras fazendo marketing, o programa, né, que atrapalhou todo o começo. Entendeu? Coisas assim. Por exemplo, há uma semana do evento está acontecendo, o hotel cagou tudo com o restaurante. Porque o deck estava em reforma, não terminaram a reforma, não fizeram não sei o que lá, ia ter que trancar, papapá. A Priscila e o Léo, em 24 horas, conseguiram outro restaurante que tem mais vagas, é mais legal e tem um cardápio vegano e saiu mais em conta. E agora, tipo, abriu mais vagas, então vai ter mais gente que vai poder fazer o jantar. Então, quando a gente pega essas desgraças que são aparentemente nenhuma pessoa quis prejudicar o simpósio e tal, mas o universo apareceu com ordalhas que iam estragar isso. Quem lida com o evento tá sujeito a essas coisas o tempo inteiro com essas ordalhas. De tipo dar contratempo e atrasar e ter problema e não sei o que. E aí o cara precisa aprender a lidar com isso. E aí, quando você consegue resolver essa ordalha, se é uma ordalha mesmo, o resultado dessa ordalha vai ser muito melhor do que estava antes. E foi os 2 casos que eles fizeram. Então, tem esse processo. Então, a gente sabe que, por exemplo, se a gente tivesse proposto que ia fazer um evento. Teve um cara que queria fazer o maior e mais importante, melhor e não sei o que lá dos eventos místico e não sei o que. E aí começou a ameaçar a gente, que se fosse no evento não podia ir no outro, e sabotar um e sabotar outro. O cara fez o quê? Ele adiou 2 vezes e cancelou o evento. Então, esse monte de contratempo que aconteceu ali era para olhar e falar: mano, isso aí que você está fazendo não é uma boa ideia. Provavelmente o Sagrado Anjo Guardião, alguém
da parte legal olhou e falou assim, cara, isso aí não é uma boa ideia, do jeito que tá. E aí a pessoa, inteligentemente, não perdeu uma grana gigantesca e tirou. Então tem esse processo. O Flamengo está perguntando mais vagas. Vai lá no site, tem mais acho que 20 vagas. Mas corre que tinha uma galera que estava a fim de ir e estava só esperando. A gente nem sabia que ia conseguir aumentar isso daí. Porque o restaurante é lindo, cara. Ele é muito legal. E era um processo que, tipo, porra, quando bate o negócio que a mulher fala assim, cara, ainda tem prego saindo do deck da piscina, não vai poder abrir a porta do restaurante. A Pri Nossa. começou a chorar e falou assim, mano, Isso no cara, falta hotel? uma semana no hotel. Era para estar pronto Ai, 2 meses eu vou atrás essa hospedar reforma. lá. 2 meses atrás. Não, lá dentro tá tudo bem, é só o restaurante, a parte de fora do restaurante. Daí, quer saber, aí eles cancelaram. Aí tentaram padaria, rapidamente eles agiram ali em volta, com vontade, e pum, o universo manifestou, e surgiu do nada esse restaurante. E aí o resultado final dessa ordália foi um resultado melhor do que tinha visto. Cara, várias vezes durante o projeto do Mayhem de fazer hermetismo, a gente conseguiu uma gráfica, que a gráfica deu problema, a gente em seguida arrumou uma gráfica melhor. Acontece alguma coisa, principalmente se você está sabendo que é uma ordalha mesmo, é uma coisa que se você tá fazendo um negócio que tá na verdadeira vontade, né? Tem um processo, tem um projeto que vai aumentar a consciência de pessoas. Quando surge qualquer coisa atrapalhando, você sabe que se você resolver aquilo, o resultado vai ficar maior do que estava, cara. É a passagem de Saturno, não tem o que pensar. Eu vi isso infinitas vezes ao longo desses anos. As ordalhas servem para você atravessar ela, e se você está atravessando uma ordalha que é verdadeira, no final dessa ordalha você vai estar melhor do que quando você entrou. Persevere e você verá esse benefício vindo para você de maneira assombrosa. Às vezes a pessoa está perdendo emprego e não sei o que, e é uma ordalha que o cara está sem dinheiro, não sei o que. Se o cara está fazendo os processos dele mágico, está na verdadeira vontade, eventualmente o cara acha um emprego logo em seguida, melhor, mais próximo do que a pessoa quer, com alguma vantagem em relação a alguma coisa abusiva que estava passando antes. Eu cansei de ver esse processo. Magicamente, isso acontece o tempo todo. O tempo todo. E é importante sempre, dentro desse ponto, Rodrigo, né? E para todo mundo que tá assistindo, eu sei que isso nem sempre é fácil, tá? Mas aquilo assim, é aquilo que a gente tem que buscar fazer. É que nem caminhar em direção ao horizonte. Você nunca vai chegar lá, mas você sempre vai estar sempre saindo do lugar. É a ideia de que você deve buscar sempre manter a calma, a tranquilidade. Então, do nada, às vezes vai vir uma coisa para te dar um tapão na cara. E é aquilo, você para, É. não reage. Não reage ao mesmo tempo, não dá aquela primeira É, reação, porque é isso que a Ordalha quer. Geralmente ele quer bater, é. porque ele está indo ali na ira. Daí o Paulo falou, a magnanimidade é o segundo ponto. E aí a Ednetsá, que é a Eu sou meio, temperança. eu sou Essas meio três lerdo. habilidades, cara. Se Eu você sou meio bater e lerdo. As responder coisas direto, acontecem. Desculpa te interromper, Marcelo. As coisas acontecem, eu demoro a raciocinar. Quando eu raciocino e vem a raiva, eu já estou dirigindo para casa. Aí, quando eu chego em casa, aí eu começo já a pensar, não, isso vai dar merda se eu fizer alguma coisa. Então, o processo acontece fora. Robson, Eu ia falar justamente sobre essa questão da reatividade. Quando nós estudamos Cabala, nós aprendemos que esse processo de ser reativo é errado. Nós temos que ser proativos com relação às situações e às coisas. E parece papo de coach, mas não é. É muito importante que nós não sejamos, não respondamos de imediato. Nós paremos por um momento, refletamos no o que é a decisão correta aqui, que se encaixa nessa situação. Então, a partir disso, agimos proativamente, por quê? Porque nós não estamos reagindo a uma situação meramente, nós estamos agindo em prol de tornar aquilo ainda melhor. Então, é muito importante esse processo. Quando você recebe uma ordalha, você para por um instante, fala, pera, o que eu tenho que fazer aqui? Que lição eu tenho que tirar disso daqui? Como eu posso evoluir, tornar isso ainda melhor? Assim. Então, é por aqui que eu vou. Isso é muito importante, mesmo. mesmo porque a primeira coisa que a Ordalha quer fazer é te deixar puto.
Porque aí você já vai ficar puto, aí você já vai entrar em casa, você já vai brigar com a sua namorada, seu namorado, seu marido, sua mulher, e aí você vai arrumar um outro problema. E aí você já vai ficar mais irritado. E aí você. Então é uma cascata, né? Eu já falei isso em várias palestras. Quando você vai fazer um ataque mágico, quando tem um ataque mágico acontecendo, cara, você nunca é atropelado por um caminhão. Primeiro você vai bater o pé no pé da cama de manhã. E aí vai ficar puto. Aí a segunda parte é acabar sua pasta de dente. Aí a terceira parte é não ter pó de café, sei lá. Ser atropelado pelo caminhão é a quinta parte. Primeiro, as defesas vão baixando. Como o Paulo falou, cara, é o vidro da proteção, o RMP, o ritual, e tá tudo ali. Quando vem uma merda dessas que acontece, um ataque e tal, uma coisa assim, a última coisa que você tem que fazer é bater e responder com cabeça quente. Por mais que seja puto, que você fique putaraço, né? Respira, conta até 10, cai fora da sala, não responde, dá pelo menos um dia, um tempo, conversa com alguém antes, elabora, e aí você toma uma atitude proativa. Que a reação sempre vai ser tirar fora do sério, você sempre vai estar com a cabeça afetada por ali. E se você tiver com a cabeça afetada, você já vai estar com energias ruins afetando ali a tua resposta, e a chance de dar uma merda maior é muito grande, né? Isso é injusto, né? Você acha que é uma pessoa e não é. Exato, não é uma pessoa. E principalmente quando a gente está falando de magia, de ordalhos mágicos, que às vezes não é uma pessoa, é tipo, cara, era um sistema de segurança do banco, era automático. Precisou chegar num limite ali de onde o cara tinha que colocar a gente numa área, num negócio cinza, e a gente provou o que a gente estava fazendo, o evento que tá acontecendo. E aí o cara conseguiu destravar o negócio, mas era um programa de computador. Aí você fala, pá, programa. E o programa ele é feito para pegar golpista, entendeu? Tá certo. Tem gente que cria CNPJ, vai, eles roubam, clonam um monte de cartão, fazem compras absurdas no cartão e somem com o dinheiro. Isso existe no Brasil, então? Então você nem podia acusar e falar alguém está prejudicando, alguém está atacando o evento, alguém está fudendo a gente. Alguém tá nada, a gente fez tudo certo. O problema é que a gente entrou numa zona de que pessoas que fazem um monte de coisa errada e a gente nem sabia que existia isso. A gente descobriu que o problema era esse quando a gente tomou a trava. Então, não tinha uma pessoa nos atacando, mas com certeza isso é uma resposta do universo que a gente está afetando a coisa. A gente entra onde na Clifote? Em golpistas que usam desse sistema para dar golpe com cartões e tal. E aí a gente incomodou essa energia. E aí na Aí, sincronicidade vem a parada. Aí, antes do Robson falar, só voltando na questão da reação e tudo mais, né? O Tamo Sauskas não está aqui hoje, infelizmente, né, para falar um Nem não pouco de quer. alquimia, para falar um pouco de alquimia com a gente, mas é a ideia de você passar constantemente pelo processo de calcinação, que geralmente as pessoas não se dão conta, né? É como você, por exemplo, você tem uma situação estressante com seu namorado, com sua namorada, com seu peguete, seja lá com quem. Aconteceu alguma coisa, tu engoliu aquele sapo. Tu tá com sangue nos olhos, você não vai conversar nesse momento. Você tem que se acalmar. Depois que você acalmou, aí você tem que pensar sobre aquilo. Você tem que sentar para conversar. Porque se você não sentar para conversar, aquilo não resolve dentro de você. E é a mesma coisa. Ah, você tá irritado com alguma coisa. Chegaram e te empurraram, você sofreu um ataque. Você percebeu o ataque, mas você colocou a defesa e não reagiu. Depois, quando você está calmo, está sereno, você tem que pensar sobre aquilo. Você tem que calcinar aquilo dentro de você, para você ver o porquê que você teve o ímpeto de reagir, teve o ímpeto de fazer não sei o quê, e procurar soluções para aquela situação. Então, é importante que a gente aprenda a pensar sobre os problemas da vida em momentos onde nós não estamos com problemas na vida. Para quem já fez arte marcial ou para quem pratica algum esporte, a ideia do treino. Você não treina todo dia no dojo para chegar, você treina todo dia no dojo para chegar numa competição e você sabe minimamente o que você vai fazer. Ninguém entra numa competição sem ter treinado. Porque toma um tapa na cara, entra em desespero. Você não sabe reagir. Então é importante que nesses momentos de tranquilidade você procure pensar sobre a sua vida constantemente, sobre o que você pode melhorar, o que você deve
acrescentar, o que que você deve retirar, para fazer essa calcinação constante em você, para criar um ambiente de resposta ativa, no bom sentido. Né? Porque aí, quando vem um problema e joga na tua cara, você não se desespera. Você já. O problema estourou na sua cara. A solução é essa. Já foi, porque você está acostumado a pensar sobre isso constantemente. O Robson tinha levantado a mão, pode falar? O que eu ia falar não é tão agregador com o assunto que está presente agora. O Paulo falou muito bem em algumas questões, mas, por exemplo, uma coisa que eu recebo muito, como estando em liderança de grupos esotéricos, é que as pessoas às vezes fazem rituais de prosperidade. Muitas vezes o que acontece na sequência é que às vezes a pessoa perde o emprego. E aí ela vem choraminga, fala: "Ah, Robson, fiz para prosperidade, perdi o emprego". E ela não percebe que na sequência ela arrumou uma coisa melhor. E o próprio resultado mágico que às vezes a pessoa alcança se manifesta de uma maneira com que ela às vezes veja de maneira negativa. Mas se ela não tivesse sido derrubada da zona de conforto dela do emprego, ela não buscaria uma nova posição melhor. Então, às vezes, uma ordalha ela é necessária para a evolução. Então, é importante ter essa consciência também de que muitas das ordalhas não são apresentadas para o nosso próprio desenvolvimento. Então, isso é muito importante. E, como o Paulo falou, a gente não precisa reagir de maneira grosseira a tudo que aparece. Não é uma questão de sobrevivência. A gente precisa reagir de maneira inteligente. E é justamente o que as artes marciais fazem. Se ninguém treina arte marcial para sair dando porrada nos outros na rua. A gente se prepara e essa preparação nos dá a capacidade de ter, se precisar reagir, reagir de maneira inteligente. Mas também reagir, se for reagir, reagir já de uma maneira a minimizar o dano. E apenas isso. Entendeu? Então, isso que eu ia colocar, mas eu achei que o Paulo colocou muito bem e nem ia agregar muita coisa que eu estava falando aqui. E esse negócio da reação, assim, sempre que eu estou nesse momento, eu costumo ficar refletindo sobre o que eu estou pensando e agindo. É o ego. Sempre que você tem uma reação, é o ego gritando ali. Sempre. Então, se você começa a ter consciência de que o ego está tomando controle, aí você para. Por que o ego está tentando fazer isso? Por que ele está tentando te proteger de uma forma reativa? Aí você vai começar a raciocinar. Eu sempre faço isso, sempre tento ver aonde meu ego está agindo, o que está fazendo e vigiando. Questionar, trazer à luz essas questões é muito importante. Pode falar, Paulo, desculpa. Não, eu ia dar um exemplo tosco, mas é um exemplo que marca muito as pessoas. Né? Porque exemplo tosco o pessoal gosta de. Lembra constantemente, né? Porque tem muita gente que fala assim: ah, mas eu não consigo fazer isso, é mais forte do que eu. Né? Fala assim: olha, né, eu já ouvi várias pessoas falando isso para mim. Falei: olha, você já passou por coisas que são muito dolorosas. Não sei se você já esteve na rua e sentiu dor de barriga, porque você sente muita dor numa situação dessa e você resiste a essa dor física. Né? Então, você mostra que em determinadas situações você consegue controlar. Então, é passível de você controlar, mas você precisa prestar atenção que isso é possível de acontecer. Porque enquanto você diz para você que você não se controla, você não vai se controlar. É a ideia de você fazer sankalpas, né? Aquelas afirmações, né, positivas no tempo presente daquilo que você faz. Fala assim, eu consigo, eu faço, eu ajo dessa forma. Se você diz, ah, não, porque alguém pisa no meu calo, eu viro o bicho, desculpa, você sempre vai virar o bicho. Ah, eu não queria virar, mas eu viro. Não, queira não virar, então, né? Queira ficar tranquilo. A Comece pessoa, a se condicionar a isso, e aí você começa a transformar com o tempo. É um processo, é óbvio, né? Ninguém vai fazer assim e resolver tudo. É um processo, mas você consegue. a pessoa já está sortilejando que ela não consegue, e aí não vai conseguir mesmo, né? O mago que não tem o poder da palavra, né? Então aí fica difícil.
Pô, basicamente, eu acho que é isso. A gente tratou rapidinho de ordalha, que não tem muito o que fazer, porque, na verdade, falar o que é uma ordalha? Cara, uma ordalha é diferente para qualquer pessoa. Cara, a ordalha do pipoqueiro da esquina é diferente da ordalha do Bill Gates. E são todas ordalhas em tamanhos e quantidades diferentes. Eu acho que o máximo que a gente pode resumir é que elas são adversidades que se colocam para nos testar se a gente está indo mesmo na verdadeira vontade. E aí tem que resolver, cara. Como diz o velho ditado, shit happens. E aí tem que o mago passa por cima e resolve, transforma, né, uma inimizade, uma desgraça, um problema em uma solução. E é isso que define o que é um mago, uma bruxa, né? É você ter a capacidade de sentar, refletir, ver na árvore da vida, falar assim, o que está acontecendo? Qual é o problema? É esse. Vamos fazer uma destrinchar nosso problema. Como é que eu resolvo, né? Faz que nem o Jack Stripador, resolve por partes o problema. Né? E seguir em frente. A magia nos ajuda nessa área, né? E às vezes a ordalha vem justamente para indicar que, tipo, cara, você pediu para arrumar um relacionamento bem, aí a sua menina briga com você, talvez, se você parar, respirar e olhar para o lado, mano, você tá num relacionamento super abusivo, horrível, zoado e bagunçado, e a melhor coisa a fazer é se livrar da pessoa. Aí a pessoa vai ficar triste e tal. Daí não, o idiota vai querer fazer amarração com o charlatão. E aí vai arrumar outro problema, vai perder dinheiro, não vai conseguir nada e tal. Você vê, a pessoa vai degringolando na parada. O cara não tá sem dinheiro, não sei o que, pega uma dívida e vai fazer um pacto. Porra. Cara, tem que parar e raciocinar e falar, cara, não dá, não existem atalhos para nada que vale a pena, e principalmente na magia. O reflexo dessas coisas, você está passando por alguma dificuldade, alguma coisa, não desiste, respira, busca ajuda e não se deixa puxar para o abismo, né? Não se deixa levar para aquele negócio, porque essas calamidades e desgraças e destruições, não sei o quê, eles sempre tentam te tirar do prumo. E a primeira coisa que vai acontecer numa ordalha é tentar te deixar mais irritado, mais depressivo, mais ansioso, mais nervoso. Você tem que aprender a parar e se separar, né? O eu observador, respirar fundo e falar, cara, tá ruim, ok, beleza. O que eu posso controlar disso? O que eu não posso controlar disso? Uma vez que você fez a lista do que você pode fazer e do que você não pode fazer, o que você pode fazer, você resolve. Aí você fala o que eu não posso fazer. Agora vamos usar magia aqui no que eu não posso fazer. Vamos ver o que dá para fazer. E aí a gente pode fazer um ritual, um feitiço, alguma magia com tarô, alguma coisa para tentar dar um jeito. Né? Eu acho que é isso. Então, Rodrigo Lutarque, considerações finais. Ó, o Mayhem me dando tratamento psiquiátrico, psicológico aí, quase de graça. Consciência me lembrando sempre, porque eu esqueço. Se você também quer participar desse grupo bacana que ajuda pra caramba, catarse.me/TDC. Você vai receber essa revista. Luz, por favor, ajuda. Essa aqui é a número 20, mas já está no forno a 21 e vai chegar aí, por aí. Você tem um grupo do Telegram com coisas bacanas, gente bacana, grupo dividido em vários tópicos. Você faz caridade com o Projeto Infância Azul. Você conhece esse pessoal bacana, o Pedra de Afiar, que tem um grupo bacana de estudo filosófico. Robson Belli, que tem o Secreto Secretorum, que é quase o Sanctorum do Doutor Estranho. Então, você só ganha aqui. E é isso. Maravilha. Robson Belli, considerações finais. Bom, o que eu quero deixar para o pessoal é que muitas vezes as pessoas procuram resolver na magia o que poderia ser resolvido com atitudes e com o correto pensar. Então, muitas vezes, antes de você querer apelar para um feitiço, para alguma coisa, procura ver o que você mesmo pode resolver, como o Marcelo mencionou. Dá uma parada, medita um pouquinho sobre essa questão e veja a atitude mais sensata que você pode tomar. Depois você pode ir para magia. E quando chegar a hora de você ir para magia, corre atrás da gente.
O Rodrigo já fez minha propaganda do Secretum Secretorum, é cartase.me/Secretum Secretorum, tudo junto. E aí você pode ter auxílio nosso para aprender a fazer a sua macumba de maneira mais estilizada. Paulo Jacobina, considerações finais. Bem, dizer que para você saber, antes de mais nada, para você saber lidar com ordalha, você precisa saber a diferença entre ser cabeça dura e ser persistente. Para isso, você precisa se conhecer, para saber se a pancada que está vindo é porque você está batendo na parede ou porque estão querendo te impedir de atravessar a porta de verdade, né? E uma boa forma de você se autoconhecer é realizando a prática filosófica. Dá uma olhada no nosso canal no YouTube, Pedra de Afiar, dá uma olhada no nosso site, pedradeafiar.org. A gente tem vídeos gratuitos para todo mundo. Nós temos grupos de estudo também que vão te ajudar a se conhecer um pouco mais, a aprender sobre magia, sobre uma série de coisas e, acima de tudo, aprender a transformar a sua própria realidade, para você saber a diferença do que é mordalha do que não é uma mordalha, se você está sendo persistente ou se você está sendo apenas cabeça dura. E até a próxima. Valeu, galerinha. E não esquece, então, segue o canal, dá o seu like, manda pro pessoal. E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.